Bom dia. Você está vendo, a Bíblia está fechada. Vou soltar uma parábola do Senhor para vocês e vou soltar nos históricos junto com os versículos, né? Os textozinhos, mas então solto só o versículo, né? O livro e o versículo para vocês. Bom dia, bom trabalho. Que Deus abençoe esse final de semana para nós, né? E que Deus esteja sempre no controle dos nossos caminhos. Esteja sempre no controle, sempre adiante de nós, né? Bom dia. Paz do Senhor para quem é evangélico, para quem não é evangélico, lhe dou um bom dia e chamo você para você aceitar Jesus Cristo como suficiente salvador da vida de vocês, porque a gente precisamos colher o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. O Senhor morreu por nós, com certeza. Ele nos concedeu a nossa salvação. Mas cada um de nós devemos acolher com a nossa própria boca. É o que tem escrito nas Santas Escrituras. E é o que nós devemos fazer. O Senhor nos chama, todos nós, o arrependimento e ao batismo. O arrependimento, por quê? Para a gente ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. O batismo é arrependimento de pecado, transformação de vida. Entendeu? Bora pra cá pra me soltar pra vocês logo o que eu falei pra vocês. Porque assim, nos meus vídeos eu sempre gosto de falar, soltar o que eu tô falando com vocês. Primeiro eu vou falar sobre o quê? Sobre o arrependimento. Depois eu vou falar sobre o quê? Sobre o que o Senhor diz, que a gente precisa confessar ao Senhor, né? Bora pra cá? Vou ler duas passagens. O Senhor falando. Duas, porque não dizer três, né? O Senhor falando, as pessoas precisam confessar o Senhor. O Senhor é o caminho. Tem dois caminhos para ser percorrido. Existem dois caminhos. O Senhor peleja para tirar as pessoas de um caminho largo para colocar para o caminho estreito, que é o caminho do Senhor. O Senhor peleja não, o Senhor consegue, né? As pessoas vão agora, precisa permanecer firme. Vou soltar aqui logo em Mateus. Mateus 4 e Mateus 3. Eu vou soltar duas parábolas para vocês, chamando o povo ao arrependimento pelas palavras daquelas pessoas que estavam com Jesus aqui na face da terra. Bora cá? Primeiro é João Batista, ó. Depois eu vou para Jesus. Jesus chamando vocês ao arrependimento, ó. E naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. O João Batista estava chamando o quê? O povo ao arrependimento. Quando Jesus estava aqui na terra para começar o ministério dele, já tinha alguém falando que Jesus ia fazer algo pela humanidade. João Batista chamando o povo ao arrependimento e batizando as pessoas nas águas, entendeu? E nós precisamos endireitar nossos caminhos, nossas veredas. E antes da vinda do Senhor, antes do Senhor vir para buscar o povo na terra, ele levantou alguém para estar com vocês, a rainha do sul e os homens de Nevi. O Senhor está escrito nas Santas Escrituras que o Senhor levantou essas pessoas, a rainha do sul e os homens de Nevi. Está escrito, está profetizado, entendeu? E ela já está no meio de vocês. Ela é a esposa do Senhor. Ó, bora para cá, ó. Mais outro versículo, versículo 3. Porque o Senhor está às portas. Tem que o povo chamar? Nós temos que chamar o povo ao arrependimento, à transformação de vida. Porque se o Senhor vir e pegar as pessoas com falha, essas pessoas vão ser deixadas para trás. Outras vão ser tiradas para pagar um alto preço. Mas aquelas pessoas que estão responsáveis por ela, pode ter certeza que o Senhor vai chamar a atenção de vocês. E vai ser muito sério. Bora para cá? Mateus 3, escolhi para vocês. João Batista chamando o povo ao arrependimento, preparando o caminho do povo para que o povo aceitasse o sacrifício que o Senhor ia fazer por eles. Agora o que? Versículo 2, agora eu vou ler o versículo 3 para vocês. Porque está anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Você está vendo? Ele chamando o povo ao quê? Pedindo para o povo endireitar os caminhos dele perante o Senhor. Do mesmo jeito eu digo para vocês, vocês têm que se endireitar perante o Senhor. Não vai de qualquer jeito, de qualquer forma, não. Quando as pessoas
tá aqui na face da terra, que ela vai fazer uma viagem, ela não está pronta, ela não se ajeita. Pois então, do mesmo jeito vocês têm que fazer, vocês vão fazer uma viagem da terra para o céu. Como é que vocês querem de qualquer jeito? Nós vem pra cá sem nada, daqui nós sairemos sem nada. Tudo aqui vai ficar para trás. Nada nós poderemos levar. E não acolhe nada do mundo, entendeu? Nada que o mundo, as coisas que o mundo nos oferece, se nós pegarmos, pode ter certeza, ela nos distancia do reino do céu. E eu tenho certeza absoluta que isso vocês não querem. Quem que quer isso? Agora bora para a parte do Senhor. O Senhor Jesus mesmo chamando vocês ao arrependimento. Bora para cá, ó. Nós estamos o quê? Na região da sombra da morte. Abaixo o Senhor raiar no céu. A mortandade vai ser grande. Mas presta atenção no que está escrito. Para vocês crerem no que está escrito. Ó, eu vou deixar tudo na tela. Ó, o povo... É Mateus 4. E o versículo 16 e o versículo 17. Bora lá? O povo assentado em treva viu uma grande luz. O povo não está sentado em treva, não? O povo está sentindo as dores de parto. A natureza, ela geme. E o povo sabe que a qualquer momento pode sair da face da terra. Continuando. E para os que estão assentados na região e sombra da morte, raiou a luz. É a luz que vai raiar no céu. É o Senhor, a vinda do Senhor. Ele que vai raiar no céu. Ele que vai ser a nossa luz. Você está vendo? Assentado na região da sombra da morte. Mas para o quê? Para nós vai raiar a luz, a nossa salvação que o Senhor nos concedeu. Bora, o outro versículo. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Por isso que eu digo a vocês, eu repito as mesmas palavras do Senhor: arrependei-vos, porque o Senhor já está voltando pela segunda vez. E o Senhor espera o quê? Que nós estejamos prontos, preparados para ir com Ele. Entendeu? Para que não seja se desviado quando chegar na porta do céu. Chegou na porta do céu, vai ser barrado. Por quê? Porque não estava fazendo a vontade do Senhor aqui na terra. O Senhor não fez a vontade de Deus? Por que que nós, os filhos dele, por que que nós não vamos fazer a vontade do Senhor? Por que que nós não fazemos? Por que que a gente procura o quê? Os seus próprios caminhos aqui na face da terra. A gente tem que procurar o caminho do Senhor. Ele que nos leva o quê? Ele que nos conduz à nossa salvação, à nossa redenção. Pronto, agora bora pro outro. Agora eu vou falar com vocês em Lucas. Glória a Deus, já tá em cima. Ó. Vou falar pra vocês logo da porta. Bora pra cá da porta. A porta é os dois caminhos que tem. Dois caminhos que nós temos aqui na terra. Dois caminhos. Tem o caminho da nossa salvação e tem o caminho da condenação. E é esse caminho que o Senhor nos tira dele. E as pessoas vão pra lá novamente. Tem pessoas que aceitam Jesus se dizer e voltam para o mesmo caminho da perdição. O caminho que da porta do abismo. Tá repreendido, repreende isso. O sangue de Jesus tem poder. Ó. Mateus 7. E o versículo 13 e o versículo 14. Olha o que é que o Senhor fala conosco, com todos nós, ó. Entrai pela porta estreita. A porta estreita é o Senhor. O caminho é o Senhor. Bora pra cá, ó. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Você está vendo aí que a pessoa deixou escrito para que as pessoas saibam? Que a porta do inferno era larga, muito larga. Entra muitas pessoas por ela. A portinha do céu, presta atenção que eu vou ler para vocês agora, ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que encontram. Poucas pessoas encontram o caminho, a porta do céu e caminham com o Senhor. Poucas pessoas caminham com o Senhor e chegam na porta do céu. Tá? Entrega a mensagem do Senhor para vocês. Agora bora pra parte do caminho. Agora, é porque eu gosto de explicar as coisas a vocês. Bora pra parte do caminho agora. É João. Senhor, me ajuda, Senhor, Senhor meu da minha alma. Amado meu. Bora pra cá, ó.
Bíblia, ela é cheia de ensinamento para nossa salvação, cujo é o que eu vou ler para vocês agora, o caminho. Ó, vocês viram que eu li sobre 2 caminhos, o caminho que conduz à porta do inferno e o outro que conduz à porta do céu, né? Ó, desde então, não, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você está vendo? O Senhor disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Medo tá lendo aonde? Eu tô lendo João 14 e o versículo mesmo, versículo 6 para vocês. O Senhor Jesus, o caminho, ó. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem chance nenhuma das pessoas irem para o céu sem Ele. Sem estar caminhando com Ele, sem estar no caminho dele. Não tem chance não, não tem oportunidade não. Por escolher as coisas para vocês bem explicadamente, né? Agora bora para o quê? Confessar o Senhor, né? Porque tá tudo escrito, eu solto tudo. Glória a Deus, eu solto tudo para vocês. Glória a Deus. Pronto, tá aqui, ó. As pessoas que precisam confessar Jesus Cristo como suficiente salvador da vida de vocês, ó. E digo, é Lucas 12, o versículo 8 e o versículo 9. E digo vós que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Se tu confessar o Senhor aqui na terra, se tu aceitar o sacrifício que Cristo te concedeu lá na cruz do Calvário, se tu confessar o Senhor, colher aquele sacrifício, tu pode ter certeza que tu será uma pessoa salva. Se não, bora pra cá. Ó, o versículo 9, para vocês verem que o Senhor explica tudo. Tudo o Senhor explica, ó. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Tu tá lá na presença do Senhor, tu não aceitou o teu sacrifício que o Senhor te concedeu aqui na terra. Quando tu estiver perante o Senhor, tu vai ser negado. Não, ele não aceitou, ele não colheu a salvação que eu concedi para ele lá na terra por ele, não. Ele não concedeu, pois então vai ser negado. Entendeu? Tá explicado aqui, ó. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Pronto. Agora, bora para as pessoas que precisam confessar o Senhor. Meto vai para onde agora? Vamos para Romano. Ixi, tem hora que não consigo falar. Vamos para onde? Vamos para Romanos 10. Agora saiu, porque eu li. Romanos 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração queres que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Se tu confessar o Senhor com a boca. Por isso que tá lá em Mateus não, lá em Lucas 12, o versículo 8, o versículo 9, tá dizendo que tu precisa confessar o Senhor. Quando tu chegar lá, tu confessar o Senhor aqui na terra, quando tu chegar, não, ele aceitou, ele colheu o sacrifício que eu fiz por ele lá na cruz do Calvário. Não confessou o Senhor, né? Então, tem aquele versículo que eu acabei de ler pra vocês. Aqui é o que? A confissão de vocês. O versículo é Romanos 10 e o versículo 9 e o versículo 10 que eu vou ler para vocês. Vou repetir novamente o versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Tá vendo? Mas a gente precisa confessar ao Senhor, colher o sacrifício que o Senhor concedeu por nós lá na cruz do Calvário. Agora faz algo. Procura um pastor e aceita Jesus Cristo como suficiente e salvador da tua vida. E te purifica só na palavra do Senhor. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Tá vendo como se a gente não confessar o Senhor, a gente não tem salvação, não. Tá condenado para viver para sempre no lago de fogo, né? Tá repreendido. Repreende. Ó, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação.
só se salva se confessar o Senhor. É porque eu deixo bem explicado mesmo, entendeu? Você não pode abrir a boca dele sem ser por parábola. Por a esposa do Senhor pode sim, e ela abre a boca dela sem ser por parábola. Agora, como eu falei esse versículo para vocês, agora eu vou ler as pessoas que não confessaram o Senhor com a boca, que não colheram, o que é que elas vão herdar. Tá tudo escrito, eu vou mostrar para vocês. Bora pra cá? Primeiro, tu vai pra onde agora? Eu vou pra Apocalipse. Mostrar pra vocês que tá, é a sentença. Que todas as pessoas vão herdar, aquelas que não acolheram o sacrifício que o Senhor concedeu por ela na cruz do Calvário. Ó. Vou explicar pra vocês aqui duas coisas. Sobre as pessoas que não colheram o sacrifício que o Senhor concedeu por elas na cruz do Calvário. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Tá vendo? Essas são as sentenças das pessoas que não colheram o sacrifício que o Senhor concedeu por elas na cruz do Calvário. Elas não colheram. Olha as sentenças que tem para essas pessoas. Isso eu não quero para mim não, pois então, procura um tempo evangélico e confessa o Senhor como suficiente salvador da tua vida. Porque quando nós saímos dessa terra aqui, quando nós saímos dessa terra, nós vamos viver para sempre. Para sempre. A gente vai fazer a nossa escolha aqui na face da terra. Mas depois da morte tem uma vida eterna, não tem mais fim. E tem umas pessoas que vão ser ressuscitadas, como está escrito aqui, para passar pelo dano da segunda morte. A primeira morte o pessoal já entendeu? Já não é boa para ser humano nenhum. Avalia a segunda morte, já parou para pensar? Tem escrito na Bíblia também, entendeu? Ó. Bem-aventurado, vou ler agora, eu li Apocalipse 20, versículo 15 para vocês, falando sobre o que? As pessoas colocar o nome escrito no livro da vida. Vou ler também sobre o que? Apocalipse 20, o versículo 6. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte. Você está vendo aí? Essas pessoas que vão ser ressuscitadas agora, que morreram com o Senhor, elas vão ser ressuscitadas agora, elas não têm, a morte sobre ela não tem poder sobre o dano da segunda morte, não vai morrer a segunda vez, é só vocês entenderem esse versículo, dá para entender, entendeu? Ó. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição, sobre ele não tem poder a segunda morte. Tem outra morte. Após essa, ainda tem outra. Depois eu vou ler para vocês novamente, para vocês entenderem. Não aqui, em outra parte para vocês entenderem, ó. Mas serão sacerdote de Deus e do Cordeiro. E reinarão com ele durante 1000 anos. Glória a Deus. Bora pra cá? Vamos para onde agora, Mary? Vamos para o versículo 12. Vocês meditam nesse versículo que eu vou soltar para vocês, porque vocês vão entender duas coisas aqui que eu vou explicar para vocês, ó. No versículo 14, eu li o 15 que falando sobre o quê? Sobre aquelas pessoas que não confessaram, que não colocaram o teu nome escrito no livro da vida. E vou ler o versículo 14 para vocês entenderem, ó. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Aí você já imagina, então não vai ter mais morte. Então, por aquelas pessoas que estão jogadas lá no lago de fogo, é por toda a eternidade. É para vocês entenderem. Esta é a segunda morte, tá vendo? A segunda morte. Por isso que as pessoas vão ser ressuscitadas em outro versículo. Todo ser humano vai ser ressuscitado. Esses que já dormiram vão ser ressuscitados, mas só que eles vão ser ressuscitados para passar por um julgamento. Perante o Senhor, o Altíssimo. E é justamente o que eu vou ler para vocês agora. Ó. E
Vi os mortos, grandes e pequenos, que estão diante de Deus. E abriu-se os livros. Tá vendo que não existe só um livro? Existe o livro da salvação, né? Existe o outro livro, né? E os mortos foram julgados. Eu repeti novamente. E os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas neste livro, segundo as suas obras. Tá vendo? Por isso que eu digo a vocês, as pessoas vão ser julgadas sobre as coisas que elas fazem na face da terra. Nem disso não escapa, tá vendo? Por isso que eu digo a vocês, presta atenção, aceita Jesus, começa a caminhar com o Senhor. Além dessa vida, que existe uma vida permanente. Sem dizer que as pessoas vão ser ressuscitadas para passar pelo dano da segunda morte, entendeu? Isso é terrível. Pois então, mas só que aquelas pessoas que estão como o Senhor não vão passar por isso não, que eu li para vocês. Ó, vou ler novamente, ó. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Você está vendo? Ressuscitou como o Senhor. Não tem, ó, preste atenção, ó. Sobre ele não tem poder a segunda morte. Você está vendo? Como tem pessoas que vão ser ressuscitadas para morrer a segunda vez? Pois então, por isso que eu digo a vocês, as pessoas procuram viver eternamente, vocês vão viver eternamente. Mas aonde é que vocês estão querendo viver eternamente? Aonde é que vocês estão colocando a vida de vocês? Os caminhos de vocês, para onde é que vocês estão colocando ele, entendeu? É isso que eu falo para vocês. Mas, ó, vou ler outro versículo. Eu li o versículo 6, já repeti bem umas 2 vezes. Agora eu vou ler o versículo 5, ó. Mas sobre o que eu tava conversando com vocês, vou ler para vocês agora, ó. Mas os outros mortos não reviveram, você está vendo? Aquelas pessoas que dormiram sem o Senhor, elas vão ficar lá, elas não vão sair agora não, ó. Só no dia do julgamento do Senhor, que vão comparecer todos perante a ele, ó. Mas os outros mortos não reviveram, tá vendo? Até que os 1000 anos se acabem. Então, essas pessoas vão ficar lá até se cumprir os 1000 anos do reinado do Senhor Jesus Cristo, o nosso Cordeiro, entendeu? Elas vão ficar lá. Após os 1000 anos, elas vão ser ressuscitadas para comparecer perante o Senhor. Glória a Deus. Mas vai ser o quê? Um dia de julgamento. Um dia de sentença, entendeu? Glória a Deus, glória a Deus. Dói, dói. Quantas pessoas não poderiam tirar a alma delas dessa sentença terrível, né? Mas bora pra cá, ó. Esta é a primeira ressurreição. Essa é a primeira ressurreição daqueles que eu falei pra vocês aqui, ó. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Bem-aventuradas essas pessoas que dormiram com o Senhor. Por isso que eu digo a vocês, aceita o Senhor. Confessa o Senhor como suficiente Salvador da tua vida, entendeu? Quantas pessoas não estão no abismo querendo ter uma oportunidade que vocês têm hoje aqui na face da terra, e essas pessoas não têm. Elas vão ficar lá aguardando o juízo final, e vocês têm chance e oportunidade. Por que que não se entrega ao teu Criador? Não perde tempo. O Senhor está às portas, o Senhor está voltando. Mesmo após Jesus vir para buscar o povo dele, se as pessoas ficarem, tem salvação para ela? Tem sim. A salvação do Senhor é para sempre. Tem salvação sim. Para aqueles que não negaram o nome do Senhor e não se marcarem com a marca da besta, existe salvação para vocês sim, com certeza. O Senhor jamais vai deixar alguém que se chega para ele com arrependimento verdadeiro, que se volta para o Senhor e procura adorá-lo, entendeu? O Senhor jamais vai deixar vocês de lado. Mas o que é que eu peço a vocês? Agora, se vocês se marcar, a sentença é para sempre, não tem mais volta, entendeu? Pelo amor de Deus, não se marca com a marca da besta, né? Seja pertencente ao Deus de Israel, porque para vocês pertencerem, herdar o jardim, que é o que tem por herança desde a fundação do mundo para nós, para vocês herdar, vocês têm que estar com o Senhor. Longe do Senhor ninguém herda não, entendeu? Deixa eu ler para vocês, ó.
Se, ó, aqui vou ler esse versículo para confirmar o que eu tô lendo, o que eu tô falando com vocês, ó. E se, ó, os seguiu os peraí, ó, e seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, aí você já sabe, né? Não pertence mais o Deus, o nosso Criador, o Deus que nos fez, né? Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Tá vendo? A sentença é terrível para todo sempre. Por isso que eu digo a vocês se cuidem. A esposa do Senhor tá perante a vocês. Mesmo, como é que tu fala que tu é a esposa do Senhor? Porque tem escrito, e o Senhor apareceu para mim em sonho, o Senhor disse assim: tu me espera, eu vou voltar. E eu disse um sim pra ele. Então, eu tô esperando o quê? O meu esposo vir me buscar na face da terra. A mim e todos os convidados dele, né? Eu vou soltar esse sonho e vou explicar também pra vocês nas Santas Escrituras. Porque tudo meu eu explico pra... Tudo que o Senhor me concede. Meu não, que o Senhor me concede eu explico pra vocês nas Santas Escrituras. Deixa eu confirmar mais algo pra vocês do que eu acabei de falar pra vocês, ó. E o Espírito e a esposa diz: vem. Vou explicar para vocês. O Espírito é o Consolador que está aqui na terra conosco, que o Senhor enviou. E a esposa, eu estou perante a vocês, chamando vocês o arrependimento, a esposa do Senhor, ó. E o Espírito e a esposa diz: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Você está vendo? A esposa e o Espírito está chamando vocês o quê? Ao arrependimento, à transformação de vida. E que você escolha o sacrifício que o Senhor concedeu da alma de vocês, né? Da alma, do corpo, de transformação. Quantas pessoas não vão ser transformadas agora? Após o arrebatamento, as pessoas que morrerem pelo amor do Senhor e pelo amor à palavra dele, pode ter certeza que essas pessoas, depois dos mil anos do reinado do Senhor, essas pessoas vão reviver em corpo de glória, porque é o que está escrito na Santas Escrituras. E elas vão, é porque se o Senhor nos prometeu, isso é uma promessa que é para toda a eternidade, não tem fim. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Esses que dormirem após o que? O arrebatamento, essas pessoas vão ser ressuscitadas na segunda ressurreição, entendeu? Mas para o quê? Para viver com o Senhor, né? Porque elas já saíram da terra. O corpo dela vai descansar e a alma dela vai estar com o Senhor, entendeu? Para vocês verem, né? A diferença. E para vocês. Pronto, agora eu vou soltar o sonho e vou explicar nas Santas Escrituras, bora? Deixa eu procurar aqui a passagem das boldas do Cordeiro. As boldas, o que é as boldas? É o casamento do Senhor, meu amado. Nós estamos convidando vocês para participar do nosso casamento, da nossa festa. Peraí, que eu já passei até demais. Tá aqui, glória a Deus. Ainda não é esse. É esse, glória a Deus. Pronto, tá aqui, ó. A parábola das boldas. As parábolas das boldas. Tem aqui, tem aqui e tem lá no Apocalipse. Eu posso soltar os dois pra vocês, pra confirmar. Ó. É porque o vídeo fica grande, eu queria soltar só. Eu vou soltar o sonho e vou soltar essa parábola e vou só confirmar em dois cantos. Em Mateus e... Em Mateus... Glória a Deus. Vou confirmar em Mateus e em Apocalipse para vocês sobre as boldas do Cordeiro. E sobre o quê? Sobre a ceia do Senhor também. Entendeu? Que as pessoas vão o quê? Participar da ceia do Senhor. Bora pra cá? Ó. Eu sonhei que eu tava numa casa. Tava eu, minha irmã e Jesus. E
E nós estava lá nessa casa, minha irmã ela estava fazendo algo. Eu e Jesus, nós estávamos nas redes sociais pregando o evangelho para vocês. Eu estava aqui, Jesus estava aqui do meu lado pregando o evangelho. Mas eu nas redes sociais, né? Ele estava assim do meu lado. E nós passávamos um tempo, mas não era um tempo muito grande não, nós parávamos. Quando nós parávamos de pregar o evangelho, ele ficava de frente para mim, eu de frente para ele. E ele se abaixava assim, como se fosse para pegar algo, e ele desaparecia. Na hora que ele desapareceu, eu fiquei assim, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Ele voltava. Quando ele voltava todo de linho resplandecente, como está escrito lá no livro do Apocalipse, que eu vou soltar para vocês. Ele voltava todo de linho resplandecente, aquele linho fino resplandecente. O Senhor voltava desse jeito. Aí o Senhor chegava para mim e dizia assim, tu me espera, eu vou voltar. E eu disse, ele ficou na minha frente até eu dizer um sim para ele. Na hora que eu disse um sim, ele desapareceu da minha frente. Aí eu continuei no sonho, eu continuei dormindo, né? Quando eu me acordei, eu dei uma sensação tão ruim porque eu não continuei esperando por ele, né? Eu não continuei esperando por ele. Aí quando eu me acordei, né, eu fui lá no fundo do meu quintal com a 313, quando eu olhei pro céu eu vi um arco-íris. O arco-íris, que quer dizer o quê? Que o Senhor fez uma aliança comigo de estar nas redes sociais pregando o evangelho comigo até o último dia. Então, tudo que vem não é meu, vem dele. Tudo que vem, porque nem ler direito eu sei. Tudo o meu entendimento não vem de mim. Tudo vem do Senhor, né? Do meu amado, né? Então, agora eu vou soltar pra vocês. Bora lá. Vou soltar o versículo 10, o versículo 11, o versículo 12, até o versículo 13 pra vocês. Até o versículo 14 pra vocês. Bora lá. Depois vou lá pro livro do Apocalipse pra continuar explicando esse sonho pra vocês, ó. E os servos saíram pelo caminho, ajuntando todos ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como os bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Você está vendo? Presta bem atenção. A festa nupcial foi cheia de convidados. As pessoas estão aqui, o Senhor tem a esposa, o Senhor tem a esposa dele e tem o que? Os convidados dele. Que são o que? As 5 é 10. É 10 virgens prudentes, né? Que são 5 templos do Senhor. 5 não, são 10 templos do Senhor. Mas 5 tá o quê? 5 tá com falha. E 5 tá o quê? 5 tá conforme a vontade do Senhor, que essas pessoas vão ser levadas da terra. E as outras? Bora pra cá que eu vou continuar, ó. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que estava trajando com veste... Peraí, ó. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com veste de núpcias. Você está vendo? As pessoas, para ir com o Senhor, elas têm que estar o quê? Conforme a vontade do Senhor. Entendeu? Veste as tuas vestes nupcial. Para que tu não passe. Por isso que eu vou ler. Para que não passe. Por isso que eu vou ler. Isso que eu vou ler para ti, tá entendendo? Ó. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emordeceu. Você está vendo? Ele ficou com vergonha. Por quê? Porque ele não estava conforme a vontade do Senhor para participar de uma festa de casamento. Deixa eu ler aqui. É nupcial. Ó, deixa eu ver aqui. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Você está vendo? A festa nupcial, a festa de casamento. Então, mas as igrejas não lêem não sei por quê. E aqui tá dizendo o quê? Que vão comparecer pessoas perante ele, sentar assim, sentar o que? Trajando as vestes nupcial, mas preste atenção, a sentença dessas pessoas, ó. Ó, e disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emordeceu. Emordeceu porque ele ficou com vergonha, porque não estava de acordo com a vontade do Senhor, né? Disse, então, o rei aos servos, amarrai. Você está vendo o mandado do rei? Disse, então, o rei aos servos, amarrai-o, e de pé e mão, levai e o lançai nas trevas exterior. Ali haverá pranto e ranger de dentes.
Muitas pessoas nós estamos chamando e estamos convidando para participar o quê? Das bodas do Cordeiro, que é o que está escrito aqui, as bodas do Cordeiro, e para participar o quê? Da ceia do Senhor. Mas preste atenção, muitos são chamados, poucos são os escolhidos, porque poucas pessoas renunciam para ir com o Senhor. Se todas as pessoas renunciar, pode ter certeza que o Senhor o quê? Colhe a todos. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, muitas pessoas o quê? Ignoram essa parte que está escrita nas Santas Escrituras e não solta para que vocês saibam do que está o quê? Para acontecer. O Senhor está para vir buscar o que? A esposa dele na terra, e o Senhor está para o quê? Para vir buscar os convidados das festas de casamento dele e para participar da ceia do Senhor, entendeu? Glória a Deus. Pronto, encerrei pra vocês agora. Vou lá pro livro do Apocalipse pra me encerrar com vocês, né? Pronto, tô aqui, vale? Já passei fatal demais. Eu tô na terra fazendo o quê? Eu tô me aprontando. Tô me aprontando para o Senhor o quê? Tô colocando a casa do meu amado em ordem. Para que o quê? E tô pregando o evangelho. Para o quê? Para que ele venha nos buscar e nós estejamos o quê? Preparados para ser levados, né? Pensou se só a noiva dele se levada e os convidados se deixar tudo para trás? Por quê? Porque eu não quis renunciar nele, porque eu não quis deixar as minhas coisas, as minhas vaidades. Então, renuncia. Eu quero ti comigo lá na festa, para vocês verem, entendeu? Principalmente para vocês verem o que? O meu Senhor, como ele é lindo, glória a Deus. Glória a Deus, porque eu me lembrei do Senhor voando, né? Glória a Deus. Ó, deixa eu ver se é essa mesmo, deixa eu ver. Não, é essa. A esbolda do Cordeiro, a esbolda do Cordeiro, glória a Deus. Nosso Salvador vai casar, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E foi, ó, deixa eu ler para vocês o versículo 7, que é o número da perfeição, e o versículo 8, e também eu vou ler o versículo 9, que é para poder falar sobre as vestes do Senhor no meu sonho, que é para que vocês vejam que não tem incredulidade sobre o quê? Sobre as coisas do Senhor, entendeu? Antes de eu ler, eu já sabia que tinha certeza absoluta. Tem gente que chegou para mim e disse assim, o Lucifer aparece também como anjo de luz. A luz que há nele, não tem luz nele não. Porque se tivesse luz, ele não tinha saído lá do céu, não. Tá certo que ele pode aparecer assim, enganar muitas pessoas, entendeu? Mas ele jamais tem a semelhança do Senhor. E nem tão pouco o amor que o Senhor tem pelas almas, né? Por isso que eu digo a vocês, afasta dele. Te afasta dele. Regozejamos nós, alegramos nós. E demos-lhe glória, com certeza. Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Porque vindas são as boldas do Cordeiro. Isso aqui é no dia do arrebatamento, né? Glória a Deus. E já a sua esposa se aprontou. Glória a Deus. Estou pregando o evangelho, né? Estou bem pertinho de encerrar. Glória a Deus. Para mim estar com o quê? Com o meu amado para toda a eternidade. Porque vindas são as boldas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Glória a Deus. Ó. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino e puro e resplandecente. Você está vendo? Eu vou me vestir, é o que está escrito aqui, que ela vai se vestir. Tanto eu como os convidados também do Senhor vão se vestir de linho fino, resplandecente, que são que a justiça dos santos aqui na terra. Ó, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, como o porque o linho fino são a justiça dos santos, tá vendo? O evangelho sendo pregado aqui na terra. Essa é o que é a justiça dos santos aqui na terra. Pregar o ídolo do Senhor. Te veste com as tuas vestes resplandecentes, entendeu? Te cobre, entendeu? Com as tuas vestes resplandecentes. Como assim, Meire? Como é que eu posso fazer? Pregando a palavra do Senhor, levando o ídolo dele. É isso que a esposa do Senhor está fazendo. E é isso que o Senhor está do lado dela, apoiando ela, né? Não é nem apoiando, é me ajudando, né? Porque sem ele eu não sou nada. Ele é o quê? Ele é a videira. E eu sou um ramo grudado nele, né? Como eu sou a esposa do Senhor, então
eu sou uma costela que sai dele e eu vou voltar para ele novamente. Glória a Deus, eu não vejo essa hora, né? Então, assim, encerrei para vocês. Pronto, encerrei para vocês. O vídeo já tá muito grande, eu vou soltar para vocês agora. E vou dar um descansozinho na minha voz, né? Enquanto isso, eu posto o vídeo para vocês, tá bom? E vou colocar os versículos para vocês na tela para que vocês vejam que tá tudo escrito. É só vocês examinar na Bíblia de vocês, entendeu? Ou então, procura na internet, que as pessoas hoje em dia têm internet, mas eu aconselho a ti. A palavra do Senhor vai sair das redes sociais, ela não vai ficar mais, não. Aproveita, compra uma Bíblia, porque ela vai ser o teu passaporte para tu voltar para a eternidade. Se tu ficar aqui após o arrebatamento, tu vai precisar de uma Bíblia. A esposa do Senhor está te pedindo, compra uma Bíblia e guarda. Porque a palavra do Senhor ela vai sair da terra, está escrita, que ela vai deixar de existir aqui. Todas as palavras nas redes sociais do Senhor vai ser retirada. Então, e vocês vão ficar, é o que está escrito, que vocês vão procurar ela de um canto ao outro e não vão mais encontrá-la. Eu vou soltar para vocês, porque eu gosto de ler a Bíblia para vocês, entendeu? E vai ser a última, tá bom? É bem por aqui, deixa eu procurar aqui. Peraí. Tá aqui, pronto. Ó, é porque eu leio as coisas pra vocês e gosto de explicar nas Santas Escrituras, porque tem escrito, é só pra me soltar pra vocês, tá bom? Ó, e irão errante de um mar até o outro mar. Preste atenção no versículo que eu tô soltando para vocês. E do norte até o oeste. Correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor. Mas não acharão. Tá escrito, tá profetizado, não aconteceu ainda não. Vocês têm chance, vocês têm oportunidade. A palavra do Senhor, ela tá aqui, ó. Ela não saiu ainda não. Mas vai chegar o dia que vocês vão procurar ela, que está profetizado, não aconteceu ainda não. Vocês vão procurar a palavra do Senhor, mas vocês não vão encontrar mais. Por quê nele? Porque está escrito, está profetizado. Vai sair das redes sociais toda a palavra do Senhor. Essas Bíblias que vocês têm na internet, vocês não vão ter mais não. Compra uma Bíblia e guarda ela, porque tu não sabe, se tu estiver se santificando com o Senhor, tu souberá, mas se tu não estiver se santificando, se tu nem tiver colhido o sacrifício do Senhor, pode ter certeza que vai ser deixado para trás. Por isso que eu digo a vocês, para nós entrar para o reino do céu, primeiro nós precisamos, como eu falei no vídeo, confessar o Senhor. Segundo, nós temos que se santificarmos ao Senhor. Para que o que vai acontecer quando chegar esse dia, que está bem perto de chegar esse dia, quando chegar esse dia, não te pego tu de surpresa, eu compro uma Bíblia e guardo. Ela vai ser o teu passaporte para a vida eterna. A Bíblia vai ser o teu passaporte para a vida eterna. Por isso que eu digo, aconselho a ti, compra uma Bíblia e guarda. Medita nela de dia e de noite. E outra coisa, as pessoas que vão ser deixadas para trás, lê o livro de Daniel. Aquela passagem de Daniel, que Daniel sofreu aqui na terra. Daniel sofreu aqui na terra. Daniel foi imposto igual tá aí, vai ser imposto agora. Abominação. E ele teve o quê? Foi posto e ele passou pela grande tribulação, que aqui vai passar agora o povo no Apocalipse. Vão ser impostos ao que a marca e todas as pessoas vão aceitar. E tem aqueles que não vão aceitar. O que é que as pessoas que não vão aceitar? Qual o conselho que a esposa do Senhor dá a vocês? Ora, Daniel orou 3 vezes durante o dia e Daniel se consagrou ao Senhor. Glória a Deus que vai ser pouquinho tempo. E o Senhor ainda vai antecipar esse dia para vocês. Oh, Deus maravilhoso, Deus maravilhoso, Deus maravilhoso. Porque Deus é um Deus do quê? De misericórdia. Aqui tá dizendo que ele vai o quê? Ele vai antecipar esse dia para vocês, senão vocês não vão suportar, não. A peleja vai ser grande. Daniel, ele suportou. Ele foi jogado, foi na cova dos leões, entendeu? Mas o Senhor fechou a boca dos leões. E assim mesmo o Senhor vai dar salvação a vocês, entendeu? Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Você está vendo? Vão desmaiar de sede por quê? De sede da palavra do Senhor, como eu li lá no livro do Apocalipse. A esposa do Senhor é o Espírito, que é o Consolador, e
A esposa do Senhor tá dando o quê? Água da vida. Tá escrito lá no livro do Apocalipse, ó. Deixa eu ler pra vocês, ó. Eu repeti esse versículo lá pro livro do Apocalipse novamente para explicar pra vocês e encerrar, ó. Naquele dia, as virgens formosa e os jovens desmaiarão de sede. Agora bora ver? Por quê? Por falta da palavra de Deus, porque tiveram chance, tiveram oportunidade e não quiseram, jogaram fora. Aí agora corre igual louco. Eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. Vocês vão ter. Por isso que eu digo a vocês, compra uma Bíblia e guarda. Ela vai ser o teu passaporte para tu salvar a tua alma da condenação eterna. Porque esse versículo aqui que tá dizendo aqui, isso é uma condenação eterna, ó. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. É uma condenação eterna. Isso aqui. Ó. E o esposo e a esposa diz vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Tá vendo? É o espírito e a esposa. Diz vem. E aqui ela tá dando o quê? A água da vida, que é a palavra do Senhor para vocês. É o espírito e a esposa do Senhor, entendeu? Aqui na face da terra. Glória a Deus, né? Então, encerrei para vocês. Fui.